Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor neste dia primeiro, dia 31 de maio de 2020. Que Deus abençoe a todos, um bom dia na graça e na paz do Senhor, um bom início de semana em nome de Jesus. Queremos refletir um pouco na palavra nesta manhã em nome de Jesus. Vamos orar para que de fato possamos ler o texto e sucessivamente estamos refletindo na palavra do Senhor em nome de Jesus. Deus, obrigado porque o Senhor nos tem mantido, o Senhor tem providenciado o que precisamos para cada dia e o Senhor nos tem acalentado com a esperança de dias melhores, Pai. Acalenta o teu povo nestes dias, ó Pai, difíceis que a tua igreja está vivendo, mas que em tudo nós possamos ver o teu agir e finalizarmos este tempo sabendo o teu propósito santo com todas essas coisas que têm acontecido, Pai. Mas enquanto este vendaval não passa, que o Senhor esteja dando paz, tranquilidade, orientando, Pai, para que o teu povo espere com paciência no Senhor e assim continuemos a exercer, ó Pai, o serviço ao Senhor como igreja tua em nome de Jesus, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, se conosco em nome de Jesus. Amém. O texto da palavra desta manhã, dia 31 de maio de 2020, está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39, quando a palavra do Senhor diz assim: Disseram-lhe então eles: Por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhe disse: Podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para coser em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornam-se os vinhos, e odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Amados, queremos nesta manhã pensar um pouquinho sobre o tema entre o antigo e o novo, com base nesse texto e nesse contexto em nome de Jesus. Temos aqui duas situações as quais nesse contexto foi vivido aí por Jesus e os seus discípulos. Essa questão não começa meramente aí de onde nós tiramos esta parte do texto, mas começa um pouco anterior, quando o texto fala na chamada ou na vocação de Levi. Quando Jesus chama Levi, né, ou passa-se a ser Mateus, dentro em breve, chama ele para segui-lo, quando Levi era cobrador de impostos. E diz a palavra que Levi ficou contente de tal maneira que ele dá um banquete, e o convidado de honra ali era Jesus, para estar lá na sua casa. E quando Jesus estava ali, os fariseus, os escribas, né, começaram ali a murmurar, né, contra os discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim a chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E é aí que começa essa questão, porque duas questões. Uma é a questão de Jesus, eles dizerem que Jesus estava comendo, bebendo, né, com os pecadores, e a outra é acerca desta questão do jejum. A questão de comer e beber com os pecadores, a posição de Jesus é justamente essa. Ele não veio para os que não necessitam de médico, né?
mas eles veio para aqueles que necessitam realmente, que realmente sabem que são doentes, enfermos, principalmente na visão do pecado, que estão enfermos. E ele disse, não vim a chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E louvado seja Deus quando um pecador, ele se vê como pecador e ele se arrepende dos seus pecados e se volta para o Senhor e abraça o dom gratuito do Senhor, abraça o bom conselho do Senhor, abraça as boas novas do Senhor, que é o Evangelho Santo da Salvação, consciente realmente desta questão de que todos nós somos pecadores e o antídoto é o sangue de Cristo Jesus sobre nós, que nos redime de todo o pecado. Mas agora, falando sobre esta outra questão ao qual nós lemos aqui acerca do jejum, quando nós lemos, que aí houve uma outra pergunta, por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem oração, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Jejum, amados, é abstinência parcial ou total de alimentos, seja por penitência, por prescrição religiosa ou médica. Aí estão contidas duas situações. A situação da questão espiritual, mas a questão também da situação material, como nós acabamos de ler aí, Questão de penitência, por prescrição religiosa ou por motivo religioso ou por prescrição médica. Sabendo que quando o médico ele pede para alguém fazer jejum, seja porque ele está com alguma enfermidade, com alguma dificuldade, ou vai fazer algum exame, é necessário fazer um tempo de jejum para que o seu organismo esteja mais purificado, mais limpo, preparado para o tal exame que se vai fazer, ou também por algum medicamento, que deve ser tomado e que precisa ser tomado em jejum também, Está totalmente certo quanto a isso. E a outra questão é a questão da oração, que a oração é a questão da súplica dirigida a Deus. E louvado seja Deus por isso, mas justamente essa questão de penitência é a questão do arrependimento por alguma falta cometida, é a questão de contrição, e que a Igreja Católica Romana, ela colocou a questão da penitência como um dos 7 sacramentos católicos. E isso é feito na visão para fim de obter o perdão divino através da confissão de pecados. Mas, questão de penitência. Mas eu quero me deter com vocês que estão ao nosso alcance, os nossos ouvintes, em nome de Jesus, sobre essa questão desta pergunta aí, disto que aí é lançado diante de Jesus. Por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? Amados, a posição de Jesus, ele fez 2 ilustrações acerca disso. A primeira é que ele disse, podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos ver uma coisa bastante interessante lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, ali versículos de 16 a 19, também o mesmo texto ou contexto está lá no Evangelho, aqui no Evangelho de Lucas também, no capítulo 7, versículos de 31 a 35, quando Jesus faz a ilustração, a quem assemelharei esta geração? E ele faz a ilustração ali, são como meninos que estão na praça. E aí, quando é tocado ali a questão de um som ou uma música de lamentação, ninguém chora. E quando é tocado ali música alegre, também ninguém vem para dançar, se alegrar. E aí Jesus faz uma comparação falando o seguinte, olha, veio o profeta João Batista, se abstendo, em jejum, não comendo nem bebendo, e vocês disseram que ele era louco, chamaram João Batista de louco. Agora vem eu, comendo, bebendo, estando com todos aí,
e vocês dizem, eis aí um comilão e beberrão. Amados, amados de Deus, olha a ilustração que Jesus está dando lá no capítulo 3 do Evangelho de João, dos versículos de 28 a 30, há uma colocação tremenda ali de João, quando ele está dando testemunho, o profeta João Batista, de que quando foi perguntado a ele se ele era o Messias, ele disse que não era o Messias. E ele falando acerca de Jesus, ele disse que o noivo já estava presente, e ele disse que como amigo do noivo, ele se alegrava. E aqui Jesus, ele vai falar, dar essa ilustração, falando, podeis fazer jejuar os convidados das bodas quando o esposo está com eles. Quem era o esposo? O esposo é a figura de Jesus como esposo da igreja, ao qual ele está se preparando para as bodas do Cordeiro com a sua igreja, quando ele vier para buscar a sua igreja. E ele diz que dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias jejuarão, porque enquanto Jesus estava presente com os discípulos, é realmente tempo deles festejarem, é tempo de se alegrarem. Sabemos que o povo israelita, o povo judeu, sempre foi um povo festeiro. Tanto é que a própria lei dele lá já foi lá colocado as festas, né? Que eles deveriam festejar, se alegrar naquelas festas, para lembrar tudo o quanto Deus fez desde o passado remoto e continuaria fazendo por eles também. Mas, porém, veja, lá no capítulo 12 do Evangelho de João, quando Jesus principia os seus milagres, ele principia os seus milagres aonde? Numa festa. As bodas de Caná da Galileia, quando ali faltou o vinho, e Jesus faz a multiplicação ali da água, né? Torna-se em vinho, principiando os seus milagres em uma festa. Ah, amado, Jesus agora está... Como é que na realidade eles vão jejuar se são dias de alegrias para eles? Estavam ali com o próprio mestre dos mestres, Senhor dos senhores, grandes ensinamentos da parte do mestre, comendo, bebendo, dormindo, caminhando com o mestre, observando grandes ensinamentos, grandes sinais da parte do mestre por excelência Jesus Cristo, Senhor dos senhores, aprendendo por demais com ele, e vendo coisas tremendas que eram feitas da parte de Deus através de Jesus, quando ele esteve efetuando grandes sinais e milagres, e ele disse que nada do que ele fazia, não fazia por si próprio, mas tudo o quanto ele fazia era aquilo ao qual Deus Pai mandava e dava para ele fazer. Amados, amados de Deus, podem os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles, estarem tristes? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Amados, há tempos e há tempos, como já dizia Salomão lá no capítulo 3 do seu livro de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para festejar, há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo para todas as coisas. Os tempos não são iguais, e Salomão afirmou que nada do que é hoje propriamente é novidade, já foi um dia. E hoje, meus amados, nós estamos vivendo dias aos quais nós devemos prestar muita atenção, porque, quem sabe, nós queremos ficar, né, nas mesmas coisas, nos mesmos aprendizados, né? Como lá os judeus ainda continuavam presos à lei, aos seus cerimoniais. Os escribas que eram lá, que escreviam as leis, diz o contexto que eles acabaram na questão do jejum, né, colocando um monte de situações, né, para serem ali, fazerem jejuns em muitas situações. Isso acabou, na realidade, sendo um peso para o povo demasiadamente. Então, muita coisa, na realidade, foi aí proclamada como sendo para fazer jejum,
E eu paro para pensar com você nos dias de hoje, como nós temos vivido acerca desta questão do jejum. Porque muitos têm feito o jejum, como lá no capítulo 58 do livro do profeta Isaías, Deus pergunta lá para aquele povo do passado: o jejum que vocês têm feito, será que é o jejum que me agrada ou vocês têm feito para a própria satisfação de vocês? Porque muitas vezes nós estamos jejuando, querendo obter coisas, bens materiais, querendo estar bem, mas o princípio do jejum nunca foi esse. O princípio do jejum sempre foi, na realidade, aquilo que Deus deu para o seu povo era para buscar mais santidade, mais comunhão com Deus, se esvaziar de si mesmo e buscar mais estar em comunhão e na presença do Senhor em nome de Jesus, deixando aquilo que atrapalha certamente a nossa comunhão para com Deus, meus amados. Mas veja, dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Estes são os dias que nós estamos vivendo, né? Desde o tempo dos apóstolos, Jesus lhe foi tirado, ou seja, ele ascendeu, ele disse para eles: olha, por um pouco estou aqui, por mais um pouco não estarei, um outro pouco estarei. Nós estamos vivendo esse tempo de que ele já esteve aqui, né? Ele, na realidade, esteve aqui, está ausente por um pouco, e é esse tempo que nós estamos vivendo, mas haverá o tempo em que ele voltará. Mas enquanto ele não volta, sim, é o tempo em que nós estamos vivendo. Sim, jejuar para buscar realmente mais santidade, mais purificação, jejuar para procurar entender mais os propósitos de Deus para a minha vida e para a tua vida, para se aproximar mais daquilo que Deus espera de nós, nos esvaziando de nós mesmos, dos nossos propósitos, do nosso ego, daquilo que condiz à nossa carne, que diz a respeito aos meus pensamentos, diz respeito às minhas ansiedades, diz respeito ao meu ego, ao meu ser, diz respeito aos meus contentamentos. Ah, amado, amado de Deus. Portanto, Jesus disse: olha, eu estou aqui com eles. É tempo deles se alegrarem, sim, porque o noivo está com eles. Mas Jesus nos foi tirado. Esse é o tempo em que devemos sim jejuar, devemos sim buscar mais purificação, devemos sim procurar nos aproximar mais realmente daquilo ao qual Deus espera de nós em nome de Jesus. Jejum e oração. Lembra que quando os discípulos tentaram expulsar uma casta de demônio, não conseguiram, perguntaram a gente: por que não expulsamos? E Jesus disse: olha, esta é uma casta de demônio, isso não se expulsa sequer, né? Só através de jejum e oração. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo, tempos e dias de dificuldade, dias aos quais nós devemos certamente estar mais diante da presença, ligados ao trono da graça do Senhor, jejuando e orando em nome de Jesus. Mas a segunda ilustração que nos é feita aqui é sobre a questão do remendo. Aí, quando Jesus diz: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para coser em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entorna-se ao vinho, e os odres estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão, e ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. A ilustração de Jesus diz respeito ao seguinte, amados: aqueles que estavam em busca da crítica a Jesus e aos seus discípulos ali, estavam se contentando com o velho. O que diz respeito ao velho? A questão do Antigo Testamento, a questão da lei, os cerimoniais da lei. Mas agora já estava presente ali Jesus, o dom da graça. Aquele que estava presente veio para trazer a graça de Deus. O apóstolo e evangelista João, lá no seu evangelho, no primeiro capítulo, ele vai dizer que a lei veio através de Moisés, mas a graça veio através de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Ah, amado, Jesus está dizendo: olha, não se tira ali, né, uma veste nova para coser ali com veste velho ou com pedaço, né, de tecido velho, porque a roupa se romperá, porque ela não condiz com a velha.
E também ele fala do odre, do vinho, que se colocar o vinho novo ali aquilo que é velho, que já está passado, um odre velho, ele vai se romper e vai estragar o vinho. O que Jesus estava dizendo para isso quando ele diz, olha, ninguém tendo bebido o velho quer logo novo, porque diz, melhor é o velho. Amados de Deus, há uma resistência quanto ao novo. Muitas vezes aprendemos dos nossos antepassados, ficamos muitas vezes presos àquilo que nós pensamos que é o certo e não queremos mudar, não queremos que as coisas sejam mudadas, queremos viver da mesma forma sempre. Olha o tempo em que eu e você estamos vivendo e que muito eu tenho ouvido murmurações acerca do tempo em que nós estamos vivendo como igreja, que nós não estamos podendo abrir os templos, que nós não estamos podendo fazer isso e aquilo. Amado de Deus, aquieta-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, porque Ele é Deus e uma só palavra Ele pode fazer cessar tudo, em nome de Jesus, meu amado. Que Deus possa tirar toda a ansiedade do coração daqueles que estão ansiosos por demais. E alguns acham que não pode mudar, vamos ficar nisso. Eu penso o seguinte, meus amados, Deus está sacudindo a videira. E que, amados, depois de tudo isso ao qual nós estamos passando e vivendo como igreja, Deus tem algo a fazer na vida da igreja e através da vida da igreja. Quem sabe nós estamos presos à religiosidade, nós estamos presos ao passado, nós estamos presos aos cerimoniais, nós estamos muito ali presos naquilo ao qual nós aprendemos e parece que não pode haver mudança nenhuma. Mas Jesus está dizendo, ninguém tendo bebido o velho quer logo novo, porque diz melhor é o velho. Amados, precisamos peneirar, não é que tudo que é antigo é mau, é ruim, que não pode ser usado hoje de maneira nenhuma, eu quero dizer isso. Mas eu quero dizer o seguinte, é que devemos juntar aquilo que de melhor temos do passado, mas também se unir àquilo que é novo nos dias em que nós estamos vivendo e que está ao nosso alcance, à nossa disposição. E Deus, Ele tem realmente grandes bênçãos para o seu povo e para a sua igreja, e nós devemos apenas buscar a revelação de Deus naquilo que Ele tem para nós nesses tempos, em nome de Jesus. E eu creio que a igreja vai sair desta para uma posição, uma tomada de posição melhor do que estava, em nome de Jesus, pregando a tempo e fora de tempo, meditando a tempo e fora de tempo, fazendo a obra evangelística, a obra missionária, a obra social em nome de Jesus, procurando atender a chamada de Deus em todo o tempo, para que com certeza estejamos atentos e vigilantes, porque os tempos estão cumprindo, mas enquanto Jesus está nos dando esse tempo para continuarmos aqui como igreja, meus amados, porque por um pouco Ele está ausente, não de corpo presente aqui conosco, mas dentro em breve Ele voltará. E Ele voltará para buscar a sua igreja. O que apresentaremos diante dEle? O que apresentaremos diante do Senhor? Em nome de Jesus, que possamos sim. É tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de estarmos realmente quebrantados diante de Deus, reconhecendo a nossa pequenez, a majestade, a grandiosidade de Deus e sabendo que grandes coisas Deus ainda tem para nós efetuarmos em nome de Jesus e devemos efetuar na força do Senhor em nome de Jesus. Ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz melhor é o velho. Amados, que realmente nós possamos peneirar. Tem coisas antigas que ainda podemos usar, coisas boas, louvado seja Deus. Podemos nos unir às coisas novas, a novidade que temos, o tempo em que estamos vivendo, a boa tecnologia e tudo quanto nós temos à disposição, sim. Deus está nos chamando realmente em todo o tempo para melhorarmos a cada dia, para avançarmos a cada dia, porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Que Deus nos abençoe e que continuemos firmes, esperando o tempo do Senhor em nome de Jesus, não arredando o pé e mantendo-se na fé, no propósito de Deus em nome de Jesus, perseverando em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, oremos. Deus, obrigado porque temos a direção do Senhor e temos a Tua palavra como norte para nós, como bússola para nós, ó Pai.
Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, acalenta o coração daqueles, ó Pai, que estão entristecidos por demais, angustiados por demais, ó Pai. É tempo sim, Senhor, de jejuar, de orar. É tempo sim, ó Pai, de usarmos sim coisas velhas, mas não ficarmos tão somente presos ao passado, mas usarmos aquilo ao qual está à nossa disposição como coisas novas também, as quais nós poderemos avançar com elas em nome de Jesus, deixando toda a religiosidade em nome de Jesus e avançando na obra do Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Dá-nos um domingo abençoado na Tua presença, uma semana abençoada no Senhor e com o Senhor em nome de Jesus.